Juarez Xavier é professor da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação do campus da Unesp em Bauru e também assessor da Pró-Reitoria de Extensão Universitária e Cultura. Negro tem um vasto histórico de luta contra o racismo e também contra a desigualdade que historicamente marca a população negra no Brasil. Professor, obrigado por estar aqui com a gente hoje. Obrigado pelo convite. Professor, você que tem essa luta, essa batalha de anos contra o preconceito, contra o racismo, como que você enxergou toda essa situação de ser vítima de racismo em pleno Dia da Consciência Negra, ou seja, em plena data que marca a morte do Zumbi dos Palmares, um dos maiores líderes negros do Brasil? Bom, tem três aspectos que me parecem importantes serem avaliados, né? O primeiro é que mostra a necessidade de darmos continuidade ao que nós estamos fazendo. Com o surgimento do movimento negro unificado contra a discriminação racial, você funda um movimento negro moderno. É aquele movimento que começa a observar que o problema não está no comportamento do negro. O problema do racismo está no comportamento que a sociedade branca tem em relação à população negra, em especial na apropriação de bens materiais e imateriais na sociedade. Essa mudança ela é extremamente importante e significativa, porque tira do negro a culpa de ser o responsável pela sua miséria. Ao fazer isso, traz um debate novo para a sociedade. A necessidade de você compreender a dinâmica da sociedade, de você pensar políticas públicas, de você envolver outros segmentos sociais na resolução do problema, a mudança de que o problema não é da população negra, é da sociedade brasileira, portanto todos devem se envolver. Então todo esse debate, essa discussão feita nesses últimos 40 anos, pode ter criado em alguns de nós a ilusão de que nós já tínhamos feito o que era o fundamental. Esses acontecimentos de violência que marcam a vida da população negra mostram que não, mas que é necessário a gente dar continuidade a isso, fazer essa discussão, envolver outros setores, explicitar mais determinadas questões fundamentais, em especial a necessidade das políticas públicas de Estado e não apenas de governo, e mostrar que todos ganham com a inclusão do negro. Então esse é um fator importante que esse tipo de violência marca para nós. O outro aspecto importante é que mostra a necessidade de você fazer o debate. As discussões que estão sendo feitas, eu acho que elas são bem elaboradas, tem os canais mais importantes necessários para serem feitas, mas você tem hoje uma contranarrativa muito forte por determinados setores do executivo, do legislativo, do judiciário e da própria imprensa. Então é necessário você fortalecer o debate direto com as pessoas para que elas entendam que a questão racial não é um problema de preto e pretas, é um problema da sociedade brasileira. Então a gente precisa abordar, a partir de novos conteúdos, pessoas que estão ao redor aí do debate sobre a questão étnica racial. E um aspecto fundamental, pensar políticas públicas. É necessário a gente avançar para as políticas públicas. Nós avançamos muito nos últimos 40 anos, mas foram políticas públicas de governo e não propriamente de Estado. Então, elas contribuíram muito para você reduzir a desigualdade, mas quando você muda o cenário político, você perde tais políticas. Tem que ser uma estratégia política do Estado brasileiro. Então, para mim, essa questão que aconteceu aqui em Bauru me leva a pensar essas três questões fundamentais. Logo depois, professor, que você sofreu a violência, você foi até o plantão policial registrar o boletim de ocorrência e lá a violência que você sofreu foi tipificada como injúria racial, né, que é um crime mais brando, passível de pagamento de fiança, e não como crime de racismo, que é um crime inafiançável e imprescritível. Queria que você falasse esses dois aspectos. Primeiro, a importância de se registrar um boletim de ocorrência nesses casos e também como que você enxergou essa tipificação da violência que você sofreu. Desse aspecto, eu queria destacar rapidamente três questões importantes. Primeiro, o grau de solidariedade das pessoas que viram o que aconteceu. Logo fui cercado por várias pessoas que me auxiliaram, me ajudaram e achei bastante importante esse grau de solidariedade que eu encontrei ali. O segundo, o pessoal do SAMU, né? Um tratamento e um atendimento exemplar que me tranquilizou, me deixou mais à vontade para que eu pudesse compreender o que estava acontecendo. E o terceiro foi o pessoal da UPA, foi a UPA aqui do Geisel, que teve um atendimento assim, exemplar, que eu acho que nos estimula a ter a necessidade de defesa da saúde pública. Terminado esse processo, eu fui à delegacia para fazer o boletim de ocorrência. Primeiro, sobre a questão do boletim de ocorrência, é importante fazer. Nós precisamos também de dados quantitativos para que a gente possa observar a natureza do racismo no Brasil.
né? O boletim de ocorrência nos ajuda a ter dados para que a gente possa planejar melhor. Por exemplo, nos interessa saber se nos boletins de ocorrência a frequência é maior de injúria racial ou de racismo, onde se dá, como é que se comporta o delegado na tipificação do crime, quais são os dados levantados. Tudo isso nos interessa para pensar uma política pública mais consistente. E porque é um crime sério e precisa ser denunciado. Então o boletim de ocorrência é um instrumento importante para a gente pensar a política pública. E sobre a questão da tipificação, a injúria racial, além dela ser um crime menor, ela é uma certa brecha, na minha opinião, tenho advogado essa ideia há um certo tempo, na minha opinião, abre brecha para que você não aplique o rigor da lei do racismo. Tanto é que você não tem pessoas que tenham sido presas por racismo no Brasil. Você tem pessoas que foram detidas por injúria racial e depois, num processo de trâmite legal, acabam sendo absolvidas. E aí você não consegue mensurar o tamanho do racismo no Brasil e você foge do espírito que foi apresentado na Assembleia Nacional Constituinte em 1988. O Carlos Alberto de Oliveira, um dos principais constitucionalistas naquele momento, fazendo parte da Assembleia Nacional Constituinte, CAO, ele batia que a questão central era criminalizar o racismo, né? Então, quando você tem a brecha da injúria racial, você cria possibilidades para não aplicar o rigor da lei. Por isso, nós temos poucas pessoas presas no Brasil por crime de racismo. Creio que essa deve ser uma das mudanças mais imediatas reivindicadas pelo movimento negro. Além de você reduzir a pena, você cria uma brecha para você não aplicar o rigor da lei, você estimula pessoas ao ato preconceituoso e racista, sabendo que não vai sofrer as consequências legais dos seus atos. Então, acho que é importante, fundamental, a gente pensar esses dois instrumentos. É importante fazer o boletim de ocorrência, ele é importante para a gente pensar o planejamento das políticas públicas e é importante retipificar o racismo como racismo inafiançável, imprescritível e que pode ser punido com reclusão e não a injúria racial, que parece-nos uma brecha para não punir com a severidade da lei, com que a lei exige, pessoas que não respeitam aquilo que a Constituinte diz, né? Racismo é crime e, como tal, precisa ser executado. Professor, a violência que você sofreu foi no Dia da Consciência Negra e a impressão que dá é que cada vez que essa data se aproxima, todo ano, os discursos contra a existência da data são cada vez maiores. Pessoas, ora questionando a data, ora dizendo que deveria ser o Dia da Consciência Humana e não negra, ou mesmo falando que é uma data para os negros se vitimizarem ainda mais. Como que você analisa todas essas manifestações, você que milita nesse meio? Para pensar a política pública, você precisa pensar a partir dos dados que sejam factíveis. Os dados factíveis são apresentados por nós, pelaquilo que é um instrumento importante, que é a ciência. As pessoas que hoje discutem a política pública sobre a questão étnica racial são cientistas. São cientistas sociais, são ativistas sociais que produzem um tipo de conhecimento sobre aquela realidade, são pessoas envolvidas no campo estético, cultural e comunicacional daqueles grupos sociais. Então eles produzem um conhecimento sobre essa questão, acumularam conhecimento sobre essa questão. Conhecer esse conhecimento acumulado é fundamental. Muitas das pessoas que criticam hoje as manifestações das políticas públicas ou o Dia Nacional da Consciência Negra ignoram a importância desses dados levantados. Ignoram, por exemplo, isso é fundamental, as consequências da escravização no Brasil. Isso é fundamental. O Brasil, de 1550 a 1850, de cada 100 pessoas que ingressaram na sociedade brasileira, no país, 86 eram mulheres e homens escravizados. 86. Então, durante muito tempo, você teve um grupo grande de pessoas que ingressaram no Brasil. Ao final desse processo, cria-se mecanismos, tanto de persuasão como de coerção, que impede a população negra de ter acesso à estrutura econômica, política e social brasileira. Você organiza o Estado a partir da lógica da segregação da população negra. Isso historicamente, a partir de 1808, com a chegada da família real. E todos os mecanismos adotados posteriores a esse ato fortalecem essa ação. São as escolas que são formadas, a Escola de Medicina e de Direito, 1808 e 1827, que constroem um estatuto
de desigualdade social no Brasil, é quando você decide fazer a política de imigração, que você cria uma reserva de mercado, né, especificamente para brancos europeus, italianos, portugueses, espanhóis que chegam ao Brasil. Isso quase até 1930, os negros estavam praticamente cerceados do acesso ao mercado de trabalho e criou-se uma dinâmica de os negros estarem segregados na forma de organização econômica, na forma de organização cultural, na forma de organização política e na forma de organização social da sociedade brasileira. Esse é o problema. Ao fazer isso, por ser uma população grande, hoje quase 55% da população brasileira, isso faz com que toda a sociedade sofra essas consequências. Por isso que não é um problema de pretos, é um problema da sociedade brasileira. Resolver o problema da desigualdade é fundamental para a sociedade brasileira. Há estudos muito bem consolidados pelo mundo afora, desde Celso Furtado, que estudou isso nos anos 60 e brigou para que isso fosse uma dinâmica do Brasil, até o economista francês Thomas Piketty, que tem apontado que quando você faz um enfrentamento à desigualdade, a sociedade no seu conjunto ganha. Então, o que nós temos como necessidade fundamental, acho que isso é decisivo, é pensar mecanismos para que a população brasileira supere a desigualdade, porque ela não atende apenas à necessidade da população negra, ela atende à necessidade da população brasileira. Por que o 20 de novembro? Não é o dia para fazer a discussão de toda a pauta sobre a questão étnica-racial. O 20 de novembro é um marco histórico como outros marcos históricos nós temos no Brasil. O ideal é que o 20 de novembro diz o seguinte: nós não podemos discutir a questão da desigualdade racial apenas no 20 de novembro, nem no mês de novembro. A ideia é que a sociedade brasileira compreenda que ela precisa fazer o debate e a discussão permanente desses dados. Precisa fazer o enfrentamento à desigualdade de forma permanente na sociedade brasileira. Precisa pensar mecanismos de inclusão da população segregada de formas permanentes. Não só para os negros. A sociedade no seu conjunto tem que saber disso. Da mesma forma que acontece nos Estados Unidos, na África do Sul, na Europa, em toda a América Latina, o êxito das políticas de inclusão da população marcada pela discriminação racial reivindica, exige a presença da população branca de forma ativa, fazendo o debate e a discussão sobre a necessidade da superação da desigualdade. Nós temos que ter no Brasil, para poder ter êxito nessa política, além da mobilização política da população negra, um forte movimento negro, um forte movimento branco, antirracista, que esteja disposto a rever os mecanismos de privilégios que hoje segrega a população negra em condições de absoluta vulnerabilidade social. A ideia do 20 de novembro não é discutir especificamente a questão do negro, é de lembrarmos que existe um problema sério no Brasil e nós precisamos discuti-lo durante os 365 dias do ano, não apenas entre a população negra, mas fundamentalmente com a população branca. Para a gente encerrar, professor, que lições você tira após sofrer essa violência? Como que sai o Juarez, militante do movimento negro, após esse ato? A necessidade de firmar aquilo que nós temos dito nesses últimos anos. A luta contra a desigualdade era uma luta fundamental para a construção de um país de fato sustentável do ponto de vista de todas as dimensões, econômicas, políticas, sociais e culturais. Isso é decisivo. E nós não podemos recuar. Acho que existe um debate na sociedade brasileira que você senta, negocia, discute, vê possibilidade de avanços ou não, faz parte do acordo e da negociação política social. Mas nós não podemos recuar naquilo que são marcos civilizacionais. A civilização avançou muito, né? Nós descemos das árvores, nós deixamos de ser coletores, nós construímos impérios, nós passamos por uma revolução cognitiva, nós inventamos a agricultura, nós inventamos a ciência e inventamos ao longo do século XX e século XXI que direitos humanos são inalienáveis da figura humana. A legislação existe a rigor para assegurar os direitos humanos, né? Então esse é um marco civilizatório. Qualquer recuo nesse marco significa você mergulhar na barbárie. Então, o que nós estamos fazendo é a defesa da civilidade, a defesa da dignidade humana, a defesa dos direitos humanos contra a barbárie. Então, o recado que fica disso, o legado que fica disso, a lição que fica disso é que nós não podemos recuar na defesa dos direitos humanos,
na defesa de direitos de mulheres, de negros, gays, lésbicas e trans na sociedade brasileira. São as vítimas privilegiadas dessas violências que nós temos no Brasil. Não podemos abrir mão disso, porque senão nós vamos mergulhar na mais absoluta barbárie, onde o ódio ao pobre e o ódio ao negro serão as marcas distintivas desse país. E nós não queremos essa sociedade distópica. Nós queremos uma sociedade que seja uma sociedade que de fato assegure a igualdade para todos aqueles que querem inventar um futuro diferente para esse país, para essa nação, que seja fundamentalmente interseccional, que seja antipatriarcal, antissegregacionista e antirracista. Tá certo. Professor Juarez, mais uma vez, agradeço a sua participação com a gente hoje. Eu agradeço o convite, acho que é importante repercutir esse tema, esse debate, que é crucial para a construção do futuro do país, na nossa opinião. Tá certo, obrigado.